Então, povo, que a graça do Senhor esteja comigo. Reservou para mim, para você, para os filhos e filhas que querem aprender mais um pouco da sua. Estamos para ouvi-lo, para escutá-lo. Então já conversa com o Espírito Santo e pede para que ele te revele aquelas notas, tesouros, revelações, que revela aquelas pepitas de ouro, aquelas das pedras preciosas que contém o manual da vida. Porque é um tesouro. Esse manual da vida, a Bíblia Sagrada, é um tesouro que nós podemos usar em todas as áreas da nossa vida. Então fique conosco, compartilhe. Quem está no Instagram faz o aviãozinho, quem está no YouTube compartilhe nos grupos do WhatsApp também, transmite. Jesus, nós entregamos esta noite a Ti, pedimos que Teu Santo Espírito nos ajude a receber a Tua Palavra, a preparar os corações, estarmos estudando e recebendo a Tua Palavra, Senhor. Pai, obrigado, porque Tu estás conosco. Obrigado, Senhor, com esse Teu grande amor. Tu tens nos alcançado cada vez mais, todos os dias. Nosso coração é grato, Senhor, porque Tu cuida, Tu protege. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje à noite e nos instrui, nos ensina, nos exorta, nos capacita com a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Gente, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. E eu queria já começar com uma narrativa que encontra-se lá em Daniel, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos, tá? É bem conhecida essa narrativa, mas cabe muito bem aos tempos difíceis que às vezes eu e você nós estamos passando. E esses momentos difíceis, às vezes eles são muito desafiadores, né? E uma hora para outra a gente é bombardeado de um lado, do outro. Somos jogados até numa fornalha ardente. Mas outros são jogados só no fogo e assim vai. Mas quando eu e você nós olhamos cada narrativa do Senhor, nós olhamos os momentos difíceis que eles estavam passando ali, ou que iriam passar, mas a gente vê a mão grandiosa de Deus sobre a vida deles, sobre aquela situação. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros de 70 centímetros de largura. Ergueu na planície de sua província, na Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores e todas as autoridades provincianas para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citra e da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra, não adorará e será imediatamente atirado numa fornalha em chamas.
Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda a espécie de músicas, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Agora, nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse em terra e não se adorasse, seja atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos. Ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. E nesse momento furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar-o das minhas mãos? Aí Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos. Ó rei, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então Nabucodonosor ficou tão furioso com eles, e que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, que estava extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram até os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não são 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando. Como? Andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem só um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Como? Nem só um fio de cabelo. E disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de vocês, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos
Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Gente, que maravilhoso é a gente ser fiel a Deus, mesmo em momentos difíceis, mesmo nesses momentos cruciais da nossa vida, né? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então por isso ele fez um decreto que todos teriam que adorar agora ao único Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sob pena de ser o quê? Sob pena de ser despedaçados e a sua casa transformada em montes. Gente, o sobrenatural de Deus, as coisas que Deus prepara para os seus filhos e filhas, mesmo diante de situações, ali era um fogo, era uma fornalha, era chama, eram tempos difíceis, foram jogados, mas eles tinham algo ali dentro deles que queimava muito forte. Primeira chave, eles confiaram no Senhor. Eles confiaram em Deus, pois Deus é eterno, Deus não muda, Deus não falha. Deus é o dono de tudo, Deus de todas as coisas ao nosso redor. E falhar, Deus nunca falhou. Amém? Pode até, vamos dizer assim, as pessoas que estão ao nosso lado, amigos, isso e aquilo, falharem, desaparecerem, né? Mas Deus nunca desapareceu. É nesse momento que Deus está presente na minha e na tua vida. É nesse momento que às vezes até a família falta, mas Deus não falha. Mas vamos continuar orando para que as pessoas, principalmente os familiares, eles cheguem, se aproximem, fiquem perto, compartilhem os momentos difíceis. Porque às vezes muitas coisas ficam escassas na nossa vida. E quando fica escasso, quando a gente diz assim, eu vou dizer aqui que o problema é maior que muito espaço, né? Quando o dinheiro fica escasso, aí você procura amigos, procura família, procura isso e aquilo, e às vezes as pessoas elas vão se afastando, né? Mas aí o dinheiro ficou escasso, mas o nosso Deus é um Deus de provisão, então vamos ter que saber que foi a saúde que foi atacada? Foi. Vamos entregar a Deus. Então, cada área da nossa vida, vamos entregando a Deus, né? Pois Ele vai trazer de volta aquilo que foi tirado de nós, aquilo que foi. O mundo pode até falhar. O mundo pode até falhar. Mas Deus continua fiel. Vamos ter confiança em Deus, né? Pois assim a gente tem essa confiança, né? Mesmo que sejamos testados, provados, jogados na fornalha, vamos confiar em Deus, né? O Salmo 91, aliás, o Salmo 9, versículo 10, ele diz: os que conhecem o teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. E filho e filha, tem outra chave aqui. Buscar o Senhor, pois Ele não nos abandona quando nós o buscamos. O Salmo 27, o 20, o versículo 7 e 8, ele diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós, por confiarmos no Senhor, nos erguemos e estamos firmes na rocha. Amém? Eles nem sequer saíram fumaçados, nem um cabelo. Eles saíram intocados, saíram ilesos. Por quê? Porque eles disseram, eles confessaram: ei, nós confiamos no Deus, na vontade do nosso Deus. Não na vontade deles próprios, não na vontade de quem estava denunciando, não na vontade de quem tinha lido os decretos, nem na vontade do rei. Às vezes, Deus permite entradas em fogo, fornalha. Pois Deus permitiu ali a entrada naquele fogo.
Mas eles não mudaram, eles não fracassaram, eles tiveram uma boa atitude. Eles oraram a Deus. Diante de uma fornalha, diante de um decreto que já iam levar a fornalha, eles oraram a Deus. Eles não deixaram que aquela situação tirasse a fé, a esperança, o crer em Deus. Mas sim, a orar, eles entregaram aquela situação a Deus. Fizeram o quê? Entregaram a situação a Deus. Como é maravilhoso a gente ver essas atitudes que nos ensinam, me ensina, te ensina, que mesmo diante dessas circunstâncias contrárias, devemos ficar certos e ter a certeza de que Deus está ouvindo a oração. Outra chave, eles não desistiram. Sim. Eles podiam, na hora que o rei chegou a dizer, se vocês prostrarem, se vocês adorarem a minha imagem, se vocês fizerem o que eu estou dizendo, eu volto atrás e não faço nada com vocês. Agora, se vocês não obedecerem, eu jogo vocês na fornalha. E às vezes nós somos confrontados nesse mundo a adorar outros deuses, a fazer coisas dos outros deuses e negar a adoração e negar o que Deus tem pedido para seus filhos e filhas fazerem. Eu sei que nesses momentos é muito difícil e é preciso que você peça ao Espírito Santo para te coordenar, te segurar, te sustentar, te proteger. Ora para que venha a decisão certa, o momento certo, pois ali eles depositaram uma confiança em Deus. Eles entregaram a vida deles ali, entregando as suas próprias vidas nas mãos do outro, mas sabia que Deus poderia livrá-los ou não. Mas se livrá-los, ótimo. Se não livrar também, ótimo também. Eles adoraram no meio do fogo, ao meio do fogo. E às vezes, o que é que o nosso coração, diante de certas situações, é que o coração às vezes fica duvidoso, com medo, perturbado. Mas o Senhor disse lá em João 14:1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Quando a gente deposita essa confiança em Deus, a gente sabe que as situações, as fornalhas, os fogos, essas chamas não machucarão. Deixa eu liberar mais outras chaves aqui. Buscar refúgio em Deus. Porque naquele momento mais difícil ali, eles buscaram na oração o refúgio em Deus. O Salmo 118, versículo 8 e 9, ele diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, aliás, desculpa. A confiança no Senhor é quem vai fazer toda a diferença no nosso caminhar e nas nossas jornadas, no fogo que devemos enfrentar. Pois eles adoraram em meio ao fogo. As pessoas verão o resultado, porque o Senhor é um Deus que prepara. Todos ali presenciaram o agir de Deus, presenciaram o sobrenatural de Deus. É tanto que teve que haver um novo decreto dizendo que tem que adorar agora o Deus deles três, porque o anjo do Senhor veio e salvou os três. Era o quarto homem da fornalha. E o quarto homem da fornalha está pronto para agir na tua vida nesse momento difícil, viu? É o Filho de Deus ali. É o Filho de Deus que está hoje olhando para você. Se necessário for, ele entra na fornalha. Quando o Filho de Deus entra na fornalha e está com você, ele te protege, ele te ajuda, ele não deixa nada acontecer. Mas precisa que eu creia, você creia, nós tenhamos essa confiança, nós procuremos o seu abrigo por meio de orações, por meio de ministrações, por meio de
ir à casa do Senhor. Pois quando nós somos e confiamos no Senhor, nós somos desamarrados. Porque se eles entraram ali, eles estavam amarrados, e depois o rei viu o quê? Eles desamarrados. Sim, é o Senhor que desamarra, é o Senhor que protege. Ei, filho, você não está sozinho, não. Existe o quarto homem da fornalha na tua vida para agir nesse meio que você está no meio do fogo. Jesus está com você, está na tua família. Outra chave é habitar no abrigo do Altíssimo. Até eu já falei isso em outra ministração, mas veio agora para aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sua sombra, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio. Diga aí na sua casa: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará, Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, Ele me cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas eu e você, nós encontraremos refúgio nele. Refúgio nele. A fidelidade de Deus será o nosso escudo protetor. É o Salmo 91, do versículo 1 ao 4. E quando você for falar, você coloca na primeira pessoa, você declara na primeira pessoa, você confessa na primeira pessoa, você ora esse salmo. Jesus está comigo, está com você. Abra em João 16:32. João 16, versículo 32. Jesus respondeu: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. E eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A gente sempre fala e declara essa palavra. Mas é importante a gente saber que em momentos de aflições, aí é que nós temos que declarar. Declarar mais e mais e mais. Porque a gente tem que crer e ter a certeza e ter a confiança que o Deus está pronto para agir, está agindo. Deixa eu liberar já uma outra chave. Uma chave aqui que muitos desprezam. Louve ao Senhor. Porque ali eles tiveram esse momento de louvar ao Senhor. Mesmo em meio àquela situação. Eles confiaram em Deus. Cada palavra, cada louvor que eles exalavam para que chegasse esse perfume do louvor suave, cuja palavra eles louvavam. E Deus, eu confio, e nós não tememos, não temeremos. E a gente pode dizer assim: que poderá fazer-me o homem? Está lá no Salmo 56, versículo 10 e 11. Que poderá fazer-me o homem mortal? Quando nós cremos e confiamos, louvamos, nós não estamos sozinhos. E às vezes nós somos desafiados a recusarmos, a curvarmos perante algumas situações, perante alguns deuses desse mundo. Às vezes tem imagens de ouro aí,
convidando-nos para sermos adoradores deles e prostrarmos diante deles. Principalmente quando todos nós somos desafiados. Desafiados a adorar outros deuses. Desafiados em determinadas situações. Sob pena do mundo excluir, sob pena de sermos lançados em fornalhas. Deixa eu liberar uma chave aqui poderosa. Seja leal a Deus, ao único Deus. Pois naquele momento eles foram leais, eles evitaram de cultuar outros deuses. Eles falaram e defenderam a sua fé, falaram e defenderam a cultura, o que a palavra, o manual da vida que eles tinham, dizia para fazer. A fornalha foi aquecida 7 vezes. O fogo era enorme, porque você viu que a narrativa diz que os soldados que os levavam chegaram até a cair, morrer. Mas eu vou liberar já mais uma chave aqui para você, mesmo diante de situações difíceis ou desafiadoras, continue praticando o bem, continue louvando, adorando ao Senhor, continue seguindo as instruções de Deus. Confie no Senhor e faça o bem. Por que fazer o bem? Veja bem o que vai acontecer quando você confia no Senhor. Mesmo em situações difíceis, mesmo você achando que as pessoas não merecem, mas você tem que continuar fazendo o bem. Pois fazer o bem é uma chave poderosa. Pois assim a palavra diz: assim você habitará na terra e desfrutará em segurança. Gente, fazer o bem libera essa chave. Habitará na terra e desfrutará com segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tem gente, filhos e filhas, que é para só em desejar e Deus realizar. Deseja chegar nesse nível. Tem gente que está no começo, tem gente que está no meio, tem gente que já está no final. Só em desejar já começa a acontecer. Nós temos visto muitas pessoas que nos acompanham contar testemunhos e relatos que só em pensar, só em desejar, a coisa acontecer. Fica sem acreditar, mas é porque Deus é assim, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus concede até os desejos do nosso coração. Pois entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. É Ele que vai agir. Ele deixará claro. Sim, Ele deixará claro como a neve. A aurora que você é justo é como o sol do meio-dia, que você é inocente. Dá uma olhadinha lá no Salmo 37, versículo 3, 4, 5, 6, que você vai entender. E declare isso aí na tua vida. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor somente é o Senhor. Ele é a rocha eterna. Isaías 26, 4. O rei viu o quarto homem da fornalha. O rei constatou que tinha. E então ele indagou: foram 3 que nós jogamos? E por que tem 4? Deixa eu olhar direito. Deixa eu olhar direito.
E esse quarto parece com o Filho de Deus. Nossa! Sim, não só parecia, era o Filho de Deus. Para deixar aqueles três ilesos em meio àquela situação, pois aqueles três estavam louvando a Deus. E isso gerou um novo decreto. Porque quando Deus se mostra, quando Deus aparece, quando Deus mostra o seu sobrenatural, aqueles que não acreditavam passam a acreditar. Aquelas leis que eram contrárias ao povo de Deus tornaram-se leis agora favoráveis de adoração a Deus. E aqueles três jovens, eles foram promovidos, eles receberam promoções, eles foram para cargos maiores. Eles já eram diferenciados. Sim. Sabe por que eles eram diferenciados? Porque a alimentação deles não era qualquer alimentação. Não era a mesma alimentação que era, vamos dizer assim, oferecida ao rei. Eles tinham uma alimentação bem diferenciada. Por isso que muitos falam do jejum de Daniel. Quando você observa a narrativa, você observa que eles não comeram a comida do mundo, que seria a comida que o rei oferecia, mas sim uma comida diferenciada, à base de frutas, verduras. Então a gente pode dizer assim, eles se alimentavam de comidas que eram descascadas e não enlatadas. Pegou a chave? Deixa eu liberar mais outras chaves. São tantas chaves, né? Dá uma olhada em Isaías 26, 4, que aí eu libero uma chave. Isaías 26, 4. Diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas e rebaixa e arrasa a cidade altiva e as lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Deus é um Deus justo. Se você está sofrendo injustiça, Deus é um Deus justo. É passageiro. Só aguarda. Ande pelo caminho das tuas ordenanças. Esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante toda a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Gente, não é maravilhoso a gente acordar pela manhã e dedicar aqueles primeiros momentos que a gente chama as primícias do dia, orando, louvando, agradecendo a Deus, entregando ali fazendo a conexão ali espiritual com o Espírito Santo de Deus. E logo cedo o meu espírito anseia por ti. Pois quando se vêem na terra das ordenanças, os habitantes do mundo aprendem a justiça. É maravilhoso. Depois você continua lendo Isaías aí, que aí você vai entender que Deus é um Deus de justiça, é um Deus que cuida, que protege. Basta a gente confiar nele. Bendito é o homem, né, que confia no Senhor, cuja confiança está nele. É um momento que nós somos desafiados, mas é um momento que a gente tem que se apegar a Deus, ter essa total confiança, ter as raízes próximas ao seu ribeiro, às suas águas, pois as nossas folhas, elas sempre estarão verdes, nunca ficarão ansiosas
do ano da seca, nem deixará de dar fruto, porque as raízes estão no ribeiro do Senhor. Depois você dá uma olhada lá, Jeremias, acho que é 17, versículo 7 e 8, fala algo semelhante, tá? O rei preparou um novo decreto. Tem decretos aí sendo liberados a favor dos filhos e filhas. Por mais que situações elas nos pareçam que sejam fornalhas, que elas nos pareçam que não tem jeito, aí o Senhor aparece e diz: eu sou o Senhor do impossível. Eu sou o Senhor que cuida, protege. Depende da minha e da sua atitude. Permanecemos no seu caminho. Agora deixa eu dar outra chave aqui. Talvez você tenha buscado, talvez você esteja aguardando um agir de Deus. E o aguardar o agir de Deus é uma chave. Você pede, você coloca diante dele, mas aguarda também o agir dele. Porque tem momento que ele diz: filho e filha, faça assim, e ele vai dando as instruções. Mas tem momento que você entregou para ele, você vai só aguardar o agir dele. Isso, se você tem uma intimidade maior, você tem uma comunicação maior com Deus, você entende, compreende, ouve, escuta a sua voz, aí você vai aguardar o agir do Senhor. É quando nós colocamos a confiança nele, que ele vai agir. Sim, no momento certo, no tempo certo, na hora certa. Pode ser nos últimos segundos, mas ele age. O Senhor age. O Senhor está agindo na tua vida hoje. Pois ele é quem dá força para mim e para você. É ele que nos ajuda, através do seu Santo Espírito, pela sua palavra, a superar todas as lutas, as adversidades. É o Senhor que, quando nós recebemos a sua palavra, tomamos posse, transforma as nossas vidas. É ele que nos sustenta. É ele que nos guia. É ele que nos surpreende. Quantas e quantas vezes nós somos surpreendidos pelo agir sobrenatural de Deus, por ele ser extraordinário nas nossas vidas. Quando nós conseguimos a vitória, foi ele. Sim, foi ele que nos deu a vitória. É ele que nos dá a vitória. A vitória vem dele. Salmo 31:16, abra aí. Salmos 31, 16, não, 16 ou é 14, vou dar uma olhada aqui. Salmo 31, 14. Mas eu confio em ti, Senhor, e te digo: tu és o meu Deus. Filho, tu está passando aí um momento difícil, que está parecido com aqueles três ali, estavam prestes a ser jogados na fornalha. Então é o momento de você confessar e declarar, e louvar e orar a Deus. Mas eu confio em ti, Senhor. Diga aí na sua casa: Senhor, eu confio em ti. E digo: tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. O meu, o seu futuro, dos filhos e filhas, está nas mãos dele. Livra-me, Senhor, dos inimigos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. E você fala, ora desse jeito aí. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Seol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos
pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem. O Senhor é bom. É grande essa bondade dele, é enorme, para aqueles que o quê? Que temem ao Senhor. E que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes. Pois assim aqueles 3 foram escondidos no abrigo. Pois o Senhor foi quem fez esse abrigo. Ele esconde das intrigas dos homens. E na tua habitação protege das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor. Pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado, eu disse: fui excluído da tua presença. Contudo, ouvistes as minhas súplicas. Ei, filho, ei, filho. Leia esse salmo, mas só leia colocando sendo você para você. Quando clamei a ti por socorro, você tem clamado. Amém o Senhor, todos vocês os seus santos, pois o Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dão o que merecem. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Amém? Gente, é maravilhoso a gente saber que quando a gente confia, pode ser situações difíceis, pode ser fogo, fornalha, pode for o que for. Confie no Senhor. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Espere no Senhor. Tá? O esperar no Senhor é que vai trazer, é que vai nos dar essa confiança. Essa confiança maravilhosa, as vitórias e o prosseguir. Existe o caminho é o Senhor Jesus. Existe o manual é a Bíblia Sagrada. E por que tantos têm desprezado o manual da vida? Nós vamos falar muito, nós vamos repetir muito, nós vamos falar e fazer você declarar muito e muito a palavra de Deus, estudar, meditar. É tanto que a gente tem aí os grupos, né, e a gente manda a palavra, você que está recebendo a palavra, você leia, aí leia em voz alta, aí depois você para um pouco, estuda, são curtas, já tem algumas instruções ali de você já ir aprendendo, já tem uns pequenos comentários, então não é nada prolongado. Em 2 minutos você faz isso e você é fortalecido pela palavra. Tem um outro grupo que você tem que acessar. Sim, é o Confessor da Palavra. Você acessa lá e ao você acessar, você também vai falar em voz alta. Você vai orar e você vai ver que todos os dias você fazendo e recebendo essas gotas de sabedoria, as gotas de sabedorias, a porção, é dia a dia, vai fazer uma grande diferença. Tua vida vai ser transformada por conta da palavra. A tua fé, ela vai sendo desenvolvida, ela vai sendo aumentada. E daqui a pouco você está vivendo todo o sobrenatural de Deus. Você está recebendo as suas curas, os milagres, sinais, maravilhas. Por quê? Porque você decidiu. Você decidiu ser forte e corajoso. E você decidiu esperar no Senhor. Amém? Gente, eu desejo aí uma extraordinária semana. Eu desejo a todos vocês uma excelente noite. Um sono reparador. Tá? Uma semana mais do que abençoada. Que vocês consigam e possam tomar posse das promessas, das bênçãos do Senhor. Pois Ele fez para mim e para você, para os filhos e filhas que assim estão andando no seu caminho. Pai, obrigado, Senhor, abençoa cada um de vocês. E lembrando, né, que amanhã nós temos a live às 7h01 da manhã, né? Isso! Eu sou exponencial em Cristo Jesus. E você? Te aguardo amanhã, tá? Se prepara para viver aí um extraordinário, viver o sobrenatural. E daqui a pouco nós vamos adentrar o reino de Deus, quem não entrou. Tá? A gente está preparando aí os 7 dias que vão transformar a tua vida. Tá? Fiquem conosco, compartilha, reveja a ministração, anota,
pesquisa, estude e veja o que o Espírito Santo ainda tem por revelar. Tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom, povo escolhido. Até amanhã.